Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um programa fantástico. Eu tenho certeza que você vai adorar. Esse é o João Me Casa Podcast, o programa que coloca nesta mesa os mais competentes fornecedores e realizadores de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais de tudo de tão bacana que é feito nesse espaço, meus outros colegas que possuem programas aqui nesse mesmo estúdio? Acesse esse Instagram aqui e conheça tudo de tão fantástico que é feito aqui nessa produtora. Hoje eu estou muito feliz porque eu recebo pessoas muito importantes quando a gente fala de eventos na nossa cidade. E você já vê aqui ao meu lado, ela que eu conheci, lá pelos idos do ano 2000, indo na van da faculdade. Exatamente. Não é? Fran Boriolo, bem-vinda, Fran. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com pessoas tão especiais da minha vida, né? Você desde a faculdade, o pessoal da Mercury, né? O Nazaré, a desde bebê, né? E vamos lá, né? Tá todo mundo conectado. Tudo E em vocês família. sabem que eu acho que a primeira vez, o Cleiton até vai poder soprar pra mim, que eu trago um pai e uma filha, né, Cleiton? Já tivemos marido e mulher, já tivemos namorados, já tivemos sócios que são amigos. É a primeira vez que eu trago aqui um pai e uma filha. E é com muita alegria que eu trago alguém aqui, gente, que faz parte da história do mundo dos eventos, de diversos mundos, mas do mundo dos eventos, que é o tema desse programa, em específico, ele é um dos papas. Eu tô falando de Nazaré Mercury. Bem-vindo, Nazaré. Bem-vindo, é um prazer muito grande estar aqui presente e poder contar um pouquinho da nossa história. Eu e minha filha, realmente, a gente anda sempre junto. E a Fran também eu conheço desde bebezinha. E é muito bom estar aqui. Muito obrigado. E ele já falou da filha, que é uma querida. Eu tô falando de Belle Mercury, que também faz parte ali dos negócios da família. Bem-vinda, Belle. Obrigada, a gente ficou muito feliz. Estou muito orgulhosa de estar aqui participando com vocês hoje, com a Fran, que a gente brincava junto, né, Fran? Que delícia, né? Foi bom. Então, muito gostoso estar aqui. Muito bom. Fiquem bem à vontade. Sim. Outra coisa, João, que acontece às vezes. Por que eu ando sempre com a minha filha? Porque às vezes a pessoa é difícil de entender por eu ser um robô, entendeu? Então eu tô Nós não sempre estamos junto. com uma pessoa, nós estamos com um robô. Isso, então eu tô sempre junto, auxiliando, tal, porque às vezes a pessoa fica, né, acha estranho ou não entende, mas ele... Às vezes Domina tudo. acaba a bateria do aparelho, né, Fran? Ah, essa eu não sabia. Aí que é pior, né? Ah, ele é recarregável, o que? Pilha? É pilha recarregável. Legal. Eu acho que cabe aqui a gente contextualizar um pouquinho algo que nós víamos comentando nos bastidores. O Nazaré fez uma cirurgia em 2014, né, Nazaré? 2015. 2015. Dia 26 de janeiro de 2015. Virou o ano, já fez a cirurgia. Estão aqui as pilhas, caso acabe, você sempre anda com elas. E ele retirou um tumor aqui na região da garganta. Então, desde então, teve a fala comprometida, mas está resolvidíssimo. Eu falei para ele que é muito claro ouvi-lo. E muito gostoso falar com um robô, se é assim que você quer. Sem essa brincadeira. É isso não. Fica muito à vontade. Eu Tá, falo, né, que o Pinóquio era de madeira e virou gente. E eu vim lá de baixo, eu era de ferro e virei gente também. Gente, mas isso dá um filme, gente. É quase ficção científica. Isso. Muito bom. Vou trazer aqui para Fran, que eu quero saber agora do início de vocês. Fran, como é que você começa no mundo dos eventos? Bom, eu comecei, na verdade, eu fiz turismo na PUC, né? Nós íamos juntos lá, você no jornalismo, eu terminando já o turismo, né? Eu fui fazer turismo, aí eu passei como professora no Trajano Camargo, onde eu sou professora hoje, né? Já há 23 anos estou lá, né? Nossa. Para quem não é de Limeira, Trajano Camargo é uma escola... referência, uma né? referência, sim. Uma escola muito tradicional, muito respeitada. Sim, sim. É uma escola técnica, né, Fran? Isso, é uma escola técnica. Hoje, nós somos aqui da região, somos os únicos que mantivemos o curso de eventos. Olha, então, não hoje sabia. não tem. Os demais foram fechando, a Americana foi fechando e tudo mais. E nós somos aqui da região de Campinas os únicos que temos eventos ainda. Que valioso. Tá? Que ainda temos. E vamos permanecer um bom tempo, se Deus quiser, Ótimo. né? Mas eu comecei daí com o curso de turismo, que veio pro Trajano, né? O curso de turismo.
Aí ali eu fiquei e quando foi mais ou menos em 2004, 2005, o diretor da nossa escola na época fez o casamento do filho dele. E aí ele virou pra mim e falou assim, Fran, se você organiza o casamento, eu falei, não, né, você tá louco, né? Não, Fran, é super tranquilo, eram 400 pessoas, né, tudo Super tranquilo. Gigante. Super tranquilo, primeira vez, né? Eu fazia, ajudava eles ali na parte da escola e tudo mais. A gente tem dentro do turismo algumas disciplinas, né, que são referentes à organização. Quando eu fiz ainda eram 4 anos, tal. Eu falei, não dá. Aí ele veio, não, consegue. Aí eu falei, não, então tá bom, então vamos, né? Eu adoro desafio, coisa diferente, então vamos embora. E aí organizamos, eu nunca mais me esqueço, aquele dia eu terminei, assim, a festa muito gostosa, porque eu encontrei todos os meus amigos da época de escola, né? Porque o filho dele batia mais ou menos com as minhas irmãs na época de escola. Então, encontrei muitos conhecidos. E aí, no final da festa, vamos pra chácara, nós vamos beber na chácara. Falei, filho, tem que desmontar, né? A gente não termina a festa quando acaba. Exatamente. Falei, não, eu tenho que desmontar ainda, né? Mas foi um sucesso e tudo mais. E a partir daquilo, eu comecei a fazer. Mas como forma de ter um lugar onde eu pudesse levar os meus alunos para trabalhar. Perfeito. Né? Hoje a gente não tem... Hoje melhorou muito, né? Mas até então a gente não tinha onde levar os alunos. Então o aluno fazia, seja o turismo, depois nós viramos agenciamento de viagens, aí viramos o curso de eventos. E aí eu falei, bom, eles vão trabalhar onde? Né? Como que eles vão sentir esse gostinho? E aí eu sempre ia, né? Então aí as floriculturas me mandavam, né? Me indicavam uma noiva, então fazia uma noiva, fazia um aniversário. E assim eu fui fazendo, né? Ô, Fran, 23 anos é a sua entrada no Trajano. No Trajano. Ou seja, você se formou e logo entrou lá. Não, eu era ainda aluna. Ainda era aluna. Eu prestei o concurso, eu estava no 3º ano da faculdade. Aí eu não entrei já de imediato, porque como é concurso, né? Quem já era formado passou na minha frente, né? Tinha preferência. Só que daí, logo no ano, acho que 6 meses depois que eu prestei, eu já entrei. Muito rápido. E aí eu entrei, daí já entrei e permaneci até hoje, né? Não consigo ir embora. E que bom, porque nós precisamos, a gente sente no mercado, né, gente, a importância da profissionalização, né? Não tem dúvida. Olha, a pessoa responsável, a responsabilidade. É tudo, né? Nós estamos trabalhando com o sonho das pessoas. Tanto você, como a Fran, como eu, a Isabelle, nós estamos trabalhando com a parte mais gostosa que tem. É trabalhoso, mas é uma delícia ver o gosto das pessoas. E é isso, e não dá pra errar. Então, por isso que não pode amador, Não pode, né? Fran? Não pode. A gente não tem uma segunda chance. Não tem. Errou. Não tem o vale a pena ver de novo, né? Exatamente. Daí a importância desse cuidado de um curso como esse, né? Me Pra assusta ajudar. saber que em outras unidades já não temos mais um curso como esse, né? E que valioso Limeira cuidar e com profissionais que nós conhecemos, além da Fran, outros professores Sim, tão legal. valiosos lá no Trajano. É que, na verdade, também a gente tem uma dificuldade quanto à questão de professor, né? Não só nas áreas da base nacional comum que a gente fala, mas nas áreas técnicas também. E a área de eventos é uma área que carece muito. A maioria de nós profissionais, nós temos o conhecimento ali do trabalho, do dia a dia. E somos especialistas e tudo mais, mas na hora de você virar um educador, um professor e tudo mais, muitas vezes não é aceito. Né? Essa experiência não é aceita por algumas exigências. Mas aí você tem uma dificuldade, porque ninguém quer ir para dar aula, né? Ficar na escola, né? As pessoas querem voar e ganhar mais dinheiro, vamos dizer assim, né? São outras escolhas, né? Que são feitas. Objetivos diferentes. Agora eu vou passar pro lado de lá. Eu nem sei por onde eu começo aqui, viu? Porque no mundo dos eventos, 69, é isso, Nazaré? A primeira nota? Primeira nota fiscal, 20 de outubro de 1969. Nós estamos indo pra 54 anos. 54 anos, é muita história. É a primeira nota, só que um pouquinho antes a gente trabalhou. A minha mãe, meu pai, minha irmã que começaram. Meu irmão que era tio da Fran. Eu tinha 9 anos de idade. E já faziam o que nessa época? Nessa época não era uma floricultura. Era uma floricultura e a gente vendia flor na Feira Livre. Ah, Feira Livre. Ó, nós vendemos flor na Feira Livre de Limeira. Eu sou
fundador da Feira Livre de Piracicaba. Eu vendia flor na Feira de Cosmópolis, na Feira de Santa Bárbara do Oeste. Região Claro. inteira. E fiquei 35 anos vendendo flor na Feira de Rio Claro. Eu Olha, participei da feira de Rio Claro. Rio Claro. Sua primeira lembrança? Eu nasci ali, né? Você Até foi, a Fran? frase que chegou Na feira eu não aí, lembro, eu lembro do cemitério. Ah, foi. Tira de finados. cemitério. Quanto trabalhar no finados, né? Mas até então era vender flor, não era decoração. Já fazia. Primeiro casamento que nós fizemos em Limeira foi do Dr. Jair. Foi na capela. E eu não lembro. A capela lá perto do Jornal de Limeira, não? Exatamente. Nossa Senhora do Amparo. Nossa Senhora do Amparo. Na Nossa Senhora do Amparo, o Dr. Jair casou lá. Nós fizemos a decoração dele inteirinha de margarida branca. Mas já era um objetivo de vocês fazer decoração? Ou alguém sugeriu e vocês falaram, por que não? Já foi surgindo, né? Foram pedidos, tem pessoas, por exemplo, a de clube de Limeira, né? Que era o doutor Osail, que era o presidente, já convidou nós pra fazer a noite italiana lá, pra fazer noite, pra baile de aniversário, o Gran São João em 1979 eu fiz o primeiro baile do Havaí do Gran com Toninho Risso, com Claudinei. Aí eu já tô quase nascendo. 79 já tá chegando perto aqui. Já tá. Você já tá? Já tá com um ano. Muita história, né? Então já falamos de casamento, baile do Havaí, baile de aniversário. Baile, noite, quem fica à noite. Faz de tudo. Eventos das diversas vertentes. E aí, como é que se tornou a flor... Quando é que vocês perceberam que a Floricultura Mercury virou uma grife? Porque ela é, né? Na nossa região é um nome de peso, é uma empresa super conceituada, respeitada. Representativa demais. Quando é que deu essa clareza assim, Nazaré? Nós somos gigantes. Olha, eu acho que foi em 1970, não, 1980, quando nós compramos o primeiro caminhão grande e passamos a trabalhar com um senhor que trabalhava na área de eventos, na área de baile, na área de show, que chamava Oswaldo Salib. Ele era um dos maiores produtores de eventos da região nossa e nós passamos. Ele na época trabalhava com a Campineira, que tinha uma floricultura, mas nós começamos a incomodar ele. Aí ele abandonou a Campineira e passou a contratar a gente. É o reconhecimento, né? Gabaritou a competência de vocês. E quando é que Isabelle entra na história? Como é que foi esse caminho? Eu vivi lá, nasci na floricultura, ia na feira, ficava lá com a avó. Ia no Direto, cemitério. Ia no cemitério. Ela era o xodó do meu pai. Eu era. Então, o avô, se eu tava na casa dele, porque meu pai sempre morou na rua de Atrás. cima da floricultura, atrás. Mas tem ligação com a loja. Nunca soube. Então, é no fundo, assim. E eles falam, né? Eu não lembro. Que com 8 meses eu andava já. Eu saí andando e sumi. Quando eles foram ver, eu tava lá na floricultura. Então, assim, sempre ali. Então, aprendi um pouco, né? E a avó ali também. A avó sempre foi muito carinhosa com os netos, né? Então, eu convivi ali. Cresci Ela ali. é a minha mãe idêntica. Ela não tem o que tirar da minha mãe. Personalidade? Em tudo. Que coisa. Agora eu vou devolver uma pergunta pra você. Eu perguntei pro seu pai quando é que ele percebe que a floricultura era uma grife. Quando é que você percebe que o seu pai era quem era? Respeitado do jeito que era? Não, desde Desde pequeno. sempre, Desde foi sempre, claro. sempre. Desde sempre. É assim, quando você pega uma idade... Quando eu era criancinha, não. Mas depois que você tem uma idade, né? Eu participava, eu fui em baile desde novinha, né? Eu ia junto. Acompanhava. Então, assim, eu ficava... assim, de boca aberta de ver as decorações
que faz, né? Assim, então, e as pessoas, o reconhecimento, as pessoas, né? Assim, a emoção que... Esse final de semana mesmo, a gente fez um evento no GRAN, né? O reconhecimento foi total, foi muito legal. É legal, é muito gostoso sentir isso. E eu sempre presenciei isso. Por exemplo, John, quando você está fazendo uma cerimônia, um religioso, uma cerimônia, eu tô de longe assistindo, ninguém vê eu, mas eu tô vendo a emoção da noiva entrar, eu tô vendo a emoção do que você está fazendo. Aquela cerimônia maravilhosa, eu tô vendo a saída da noiva, às vezes a noiva eu fica assim. Ela dá sinal, né? Ela quer agradecer de alegria. De alegria. Então a gente mexe com o emocional, né, das pessoas. Essa coisa da emoção é muito forte. Gostoso, né? né? É muito gostoso. É gostoso. Ô, Fran... Acho que é a parte principal, né? Eu acho, né? Sim, emociona a gente. Eu vejo como a parte principal, assim, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Franz, você vai fazer, você não vai fazer? Eu falei, não, eu preciso fazer às vezes você tá assim, cansada e tudo mais, né, tal. Ainda eu brinco que eu tenho dupla ainda, né? É a escola, as festas. Aí eu paro assim, não, agora não vou fazer mais. Aí você, mas como assim? Aí eu olho assim, não, eu vou, né? E as pessoas te aí querem, nessa hora, né? As pessoas não, te e na puxam. verdade, assim, esse gosto, né, de você fazer. Eu falo que é um bichinho, né? Às vezes eu falo muito pros meus alunos isso. Eu falei assim, vocês só vão sentir o que eu sinto numa festa quando vocês fizerem, né? Porque assim, a pessoa te agradece com o olhar. Né? As outras, não é ela, é todo mundo, né? Então, você vê... Então, a hora que você tá vendo todo mundo ali satisfeito, você fala assim, fui eu que ajudei, né? Eu contribuí para isso. E eu acho que é um reconhecimento, não só profissional, mas quanto pessoa mesmo, né? E ao João, particularmente, me dá uma sensação de gratidão pela pessoa ter confiado em mim aquele dia tão especial, um pedacinho daquela contribuição, não é, isso gente? que mexe com a gente, né? E na área de floricultura, na área de decoração, porque a gente poderia enganar a noiva de várias maneiras. É diferente de você e diferente da Fran. Você entendeu? Então, quando você tem a satisfação das noivas... É completamente, né? Não tem dinheiro que pague. Não tem. A gente sai com a alma elevada, né? Sai, é uma sensação realmente boa. Ô, Fran, há sempre muita expectativa em relação ao trabalho da assessora, de quem ali está no comando. Quando você está na assessoria, como é que você se mantém atualizada para atender as expectativas dos casais? Olha, hoje eu falo muito assim, eu acho que hoje eu trabalho de uma maneira um pouquinho diferenciada. Então, nós temos hoje N cerimonialistas super competentes, organizadoras, consultoras, né? Então, eu hoje, por causa da escola, né, como coordenadora, como professora e tudo mais, eu faço muito poucos eventos ao longo do ano. E por causa, acho que acredito que essa questão da escola, da didática e tudo mais, então eu sempre busco estar, assim, me atualizando e buscando sempre o que eu posso melhorar cada vez mais, né? Mas eu já tenho normalmente, quando as noivas me procuram hoje, elas já me procuram com, você faz o cerimonial do dia. Eu estou querendo organizar tudo, né? Nós temos 2 perfis que eu vejo hoje, né? Eu tenho as noivas que vêm grande parte de fora da cidade. Essa deixa tudo na minha mão. Ela fala assim, olha, tu tirou tantos R$1.000 aí, né? Eu preciso de um casamento assim, eu tenho esse valor para investir, né? Às vezes a gente usa termos técnicos, não precisa, é o dia a dia mesmo, né? Olha, eu tenho tanto para investir, então veja, né? E que confiam totalmente na gente. E a gente tem uma outra noiva que eu acho que a parte do casamento é muito isso. Ela quer buscar tudo, né? Ela quer buscar tudo. Então, eu sempre busco assim, eu brinco assim, eu não vou falar assim, isso é feio. Isso não é adequado, né? Falei assim, será que não tem como a gente mudar, né? Não tem... O Nazaré fala. eu vou contornando. Tá sem filtro. O Nazaré vai sem filtro. Ele fala, não, isso aí eu não ponho, né?
Mas eu não, eu vou Esse eu me contornando. Isso eu tenho muito, assim, até eu tenho alguns decoradores, né, que falam assim, Fran, você é muito mole, você é muito boazinha. Mas eu vejo como um sonho, né? Então, assim, como que eu vou falar que o sonho dela é muito feio, né? O que é um sonho feio, né? Inadequado. Olha, o estilo do casamento que você tá criando aqui, você tá propondo, não convém a gente colocar isso, né? E se a gente trocasse com isso? Hoje em dia tá usando tanto assim, né? Eu busco fazer sempre contornar. Eu gosto muito disso, né? Mas, então, essa questão da atualização, a gente tem que estar... Eu falo sempre, a gente precisa perceber de que hoje, o que a gente, para nós, é decoração aqui, a gente está acompanhando, Limeira sempre acompanha Campinas, acompanha São Paulo, né? A gente sempre está eu acho que sempre num diferencial. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem noivas aí de vários lugares. Então, às vezes, vem algumas noivas, por exemplo, de Minas, vem algumas noivas mais do Sul, que a decoração que a gente está usando aqui lá ainda não chegou. Né? Ou seja, lá eles usam de uma outra forma. Então eu sempre falo, não, ó, aqui a gente trabalha assim, né? Trabalha dessa forma. O que você acha da gente mesclar? Né? Vamos por isso, né? Isso começou muito quando punha a capa na cadeira. Né? Não sei se vocês lembram, aquela capa horrorosa, né? Hoje é horrorosa. Lindo. Horrorosa. Tem um ódio mortal daquele laço, né? De cada cor, né? A capa de uma cor, o laço de outra, combinando com a decoração. Exatamente. E aquilo era o ó, né? Era o máximo naquela época. Não mais hoje. Então, acho que a gente tem esses feelings, né? Porque a gente, nós, quanto a cerimonial, eu acho que a gente atende vários públicos. Né? E a floricultura também. Só que então a gente tem que adequar aquilo, né? Eu sempre busco fazer o possível, né? Mas sempre nesse contorno. E pra vocês? Ok, eu já sou Vai lá. Você vai direto? Fala. E como é que elas recebem? Mas eu tô sempre junto, ó. Contorna, né? Você tá ali junto. Mas eu acho que elas esperam. Espera. João, aquele negócio da madrinha e cumprimentar a noiva depois que acaba o casamento e a noiva dá uma rosa pra madrinha. Não usa a mais, né? madrinha não sabe o que vai com a rosa, o que vai com a bolsa, se beija a noiva, se beija a rosa, se joga a rosa. Fica feio na foto, né? Uma com a rosa pra que eu cima, faço outra com a com rosa isso? pra... É verdade. E ele fala. Pra dinâmica. Ele fala. Mas daí eu contorno, né? A gente explica, fala. A gente orienta, né? Vai orientando, né? Você quer dar um presente, quer dar uma lembrança pra sua madrinha, deixa na mesa do bolo. A hora que você vai tirar uma fotografia com a madrinha, você pega E pronto. É mais confortável, é mais elegante. Isso, é chique. É chique, Exatamente. Eu tenho razão de falar do Eu acho que tem, mas eu sou como a Fran, eu tenho uma certa cautela também. Eu também, tem um joguinho, Mas né? As noivas, assim, né? A maioria já conhece, né? Tem muita gente que chega lá na hora e fala assim, você fez o casamento da minha mãe, você fez o casamento da minha avó. E a pessoa já sabe, né? A sua avó fez o meu casamento, meu buquê de noiva. Tem esse reconhecimento também, Eu quero tá? viver a mesma experiência. Eu já fiz um casamento da avó, da filha, agora tô fazendo da neta. Casamento, Gente, 15 Você anos. eterniza na família, né? Sim. Agora, uma coisa que eu sempre fico pensando, e quando se trata de decoração, especificamente de flores, toda vez que eu vejo uma reportagem de Olambra, é assim, Expo Flora nesse ano chega com isso, chega com aquilo, chega com aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, como que trabalha a cabeça de um decorador para trazer tudo isso para o dia a dia? Isso parte de vocês ou vocês trazem esses insights também conversando com o casal? O estilo deles é esse, o caminho é por aqui. Como é que funciona? Olha, a gente traz, filha, a gente traz as ideias. Por exemplo, uma noiva, eu monto um arranjo pra ela com O que ela pensou, né? o O que ela idealizou, as flores. ver que ela imagina. Então eu monto, ela vê, ela prova, entendeu? É um pouco mais fácil. Porque nem tudo, né, pai? A gente que nem... Teve uma época que saiu, né, na Expo Flora, aquela rosa, que era uma pétala de rosa de cada cor. As pessoas falavam, né? Nossa, que coisa linda, tal. Você trago. O valor não era viável.
era muito caro. Na ponta do lápis ali não compensava. Então, tem muita coisa que acaba selecionando também nesse sentido. Mesmo ali no balcão, na venda. Entendeu? E por vezes os sonhos chegam muito lá em cima e vocês têm que trazer os pés pro chão. Tem. Porque é orçamento também, né, gente? Vamos ser sinceros, de né? orçamento. Tudo é questão de orçamento. E imagem, né? Eles pegam muita imem hoje da internet e veem, né? Eu às vezes recebo assim, eu quero assim. Então, mas essa flor não tem aqui. Tem aquele fruta, casamento dos Estados Unidos, da Inglaterra. Outra realidade. De Paris, olha, eu gostaria de ter mais 100 mil reais pagar. É assim Não mesmo. vai ter, né? Como assim, né? Esse valor, né? Tem muita imagem de uma mídia social que vem, né, pra gente, que é a maioria. As fotos... Pinterest, viu? É essa mesma. Vem, nem existe essa flor aqui. Ai, mas eu quero! A rosa, a peônia, né? A peônia, uma flor famosa, que né? Toda noiva fala, ai, eu queria meu buquê de peônia. Esquece. Vou ter que pesquisar, eu não conheço. É uma rosa o quê? Europeia? É uma flor europeia. Ela não é. Ela não é como rosa, se- né? Não é rosa. Não é rosa. Mas ela é grandona, ela é linda. Só que eu acho que eu vi em todo esse tempo umas 2 vezes. Eu vi Super uma só. difícil. Não tem. E agora eles inventaram a rosa peônia, a rosa inglesa. Lembra, mas não é a mesma Não é coisa. A peônia, ela é originária da Inglaterra. Ah, entendi. Você entendeu? Tem questão climática, tem uma série de coisas Não envolvidas, né? consegue. É que nem a era da tulipa, né? Tem uma época que era moda da tulipa. Esse calor de 30 graus que a gente tem aqui, a pessoa querendo um buquê de tulipa. É linda, mas na prática... Não Não, eu já funciona. cheguei, por exemplo, a fazer casamento de pôr o buquê, tá lá, né, no caixa térmica, a noiva na porta da igreja, você tira o buquê da caixa térmica, que é o tempo de entrar com a tulipa. Nossa! É porque ela muito abre, rápida. né? Ela abre. Agora eu vou colocar aqui na mesa nosso primeiro quadro, que é o quadro Me Conte uma História. Eu vou começar uma frase e vocês me contam a história. A primeira é sobre um sufoco e eu vou começar com a Fran mesmo. Fran, nunca me esqueço do dia em que... No meu caso, que eu passei mal num casamento. Poxa! Passei muito mal mesmo. Passei muito nervoso o dia todo. E aí, na hora, assim, a noiva casou, aí realmente me deu, até falar, né, que me deu uma diarreia terrível. Nossa! Né? E ainda bem que já tava na hora da janta, né? Assim, Já o tava casamento já tinha boa corrido, parte. né? Mas acho que foi o maior sufoco que eu passei mesmo. Um casamento em Piracicaba, meu carro pifou na estrada, daí lá não pega celular. E o casamento tudo deu começando. errado naquele dia. Aquele dia foi terrível. Não, deu tudo certo, porque foi perfeito de noite, né? Ah, que o casamento ótimo. aconteceu, mas pra ele acontecer, não foi, Várias foi um barreiras sufoco. ali. Eu acho que eu fiquei pensando, falei, olha, acho que esse foi o maior sufoco que eu passei até hoje. Essa de Acho que literalmente foi. suar frio, Literalmente, né? exatamente. Nazaré, nunca me esqueço do dia em que... Pegou fogo na minha loja. Nossa, Essa Limeira sentiu junto com vocês, né, gente? Ó, pegou Nem fogo brinca. na minha loja. Eu tava na minha casa que faz fundo. Meu filho, pai, tá pegando fogo no barracão. Eu saí correndo. Era a loja que estava pegando fogo. foi mesmo. Aí eu estava no meio da rua de cueca. Ele saiu correndo, Porque nem foi viu. madrugada. Era meia-noite e meia, assim. A minha mãe morava na parede ao lado da loja. Fiquei arrepiado. E eu pra tirar minha mãe. A minha mãe não queria sair de camisola. Ela queria pôr o penhoar. Ela falava, pega meu penhoar. Tadinha. Eu não tava, mas ele Mas a cara da Dona Maria, né? Aí eu consegui tirar ela, foi aquela loucura. Foi O maior sufoco, né? um sufoco enorme daí, né? Nós estávamos do lado de lá da calçada. Minha mãe falou, filho, como é que nós vamos fazer agora, filho? Chorando pra mim, né? O bombeiro já tinha apagado o fogo. Eu falei, mãe, chora, não falou. Eu tava fazendo uma decoração com mesquita. E eu não conseguia cumprir o pé de jabuticaba que ele tinha. Ela falou, filho do céu, não fizeram a ponte de 13 quilômetros em cima do mar. Filho, não fizeram a imigrância, aquela estrada maravilhosa daquela serra.
E você não consegue cumprir o pé de apotecar. No momento do caos, ela dá uma fala de clareza, né? Eu falei pra ela, ela virou pra mim no meio da rua, aqui no cheio, tem gente, bombeiro, polícia, o povo, motorista. Gente, centro de Limeira, pra quem não é daqui. É. Mãe, a senhora não me disse que construíram a ponte Rio-Niterói em cima do mar, 13 quilômetros, fizeram a estrada de Santos, mãe. Nós vamos fazer isso aí, vai ser moleza, mãe. Foi essa a resposta que eu dei pra ela. E fizemos em 30 dias uma loja nova. Lindíssima, Linda, né? completa. E a sua também é essa? Ia ser essa a sua história também, Beli? Nunca me com esqueço do dia em que... certeza, com certeza. Que foi marcante pra todo mundo, Foi. né? Aí café me pegou. Foi aí que eu comecei Assumiu a a loja. loja. Ah, foi após o incêndio? Foi após o incêndio. Porque Como foi a decisão? é porque ele tinha muito evento e a loja. Então, era difícil conciliar tudo. Os dois, né? Porque era ele e minha mãe, né? Ele, minha mãe. O Glauber também trabalhava A junto, minha que avó. é a minha avó, avó dela, né? a mãe dele. Só que a avó já tava com uma idade, mas ela ficava ali. Ali ainda. Mas quem tomava as decisões, quem cuidava de tudo, eram eles, né? E tava pesado, tava complicado fazer tudo. Aí pegou fogo na loja, ele construiu ela novamente. Curiosidade, nós fizemos a loja. Nós inauguramos a loja no dia 6 de maio de 76. A loja pegou fogo dia 30 de março de 2016. Eu inaugurei a loja nova dia 6 de maio de 2016. No mesmo dia. dia. Olha só. Vendemos certinho. Redondos. Foi impressionante. Eu me lembro claramente desse dia e de quanto a cidade sentiu com vocês, né? Sim. Foi muito impactante. Desespero, né? Foi. Foi muito impactante. Eu tinha feito cirurgia e eu não podia, né? E eles correndo e eu lá, não podia fazer nada. E eu ligava pro bombeiro. E o telefone só estava ocupado, porque Limeira inteira Estava ligava para o bombeiro. Quando eu consegui falar, eles falaram, moça, Mais uma? você não tem noção o tanto de ligação que a gente recebeu. Criou-se uma rede de solidariedade, né? Foi sim. E os amigos dele, né, pai? Muitos amigos dele lá na hora do desespero, muita mundo lá. gente... Apareceram. Isso foi numa quinta-feira, 00:30 na sexta-feira, junto com um bando de amigo meu lá pra me ajudar a consertar. Levar o carinho. É, a gente é muito Não tem grato a esses preço, né? amigos, né? Não tem preço, eu lembro de todos eles. É por isso que eu sempre digo, gente, a gente tem que prestar atenção no caminho. A gente Sim. vai reencontrar as pessoas, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai Sim. precisar ajudar, né? Sim, todo Porque é isso, tá momento, todo né? mundo conectado, que a Todo gente falou no momento. começo do programa, né? Fran, mudando um pouco a vibração aqui. Sempre dou risada quando me lembro. Eu acho, o meu caso é o mesmo dia. Porque eu fiquei até desagradável, né? Mas eu no banheiro com o rádio, né? E as meninas, França, eu falei assim, presta atenção, onde você tá? Porque eu desmaio muito fácil, né? E eu falei pra ela, fica esperto, se eu desmaiar, você vai ter que me acudir. Eu tô aqui, você foi monitorando Né? ela, eu tô aqui no desmaio. banheiro. Eu Se sou desmaio- assim, ó, se eu vejo sangue, eu desmaio. Se eu passo muita emoção, eu desmaio. Então é de família, Então, sabe? se você assim. cair aqui, eu deixo. Eu continuo o programa Não, aqui, já ela volta, é dois gente. minutinhos. É 2 minutinhos. Você nem vai perceber. Mas eu tenho, porque acho que a pressão baixa, né? E aí eu lembro assim, nesse mesmo dia, eu sei que nós viemos de Piracicaba pra cá rindo, né? Tava França, eu falei, gente, que situação é essa? Né? Porque você numa situação... Não, mas ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. Então é isso que tá faltando. Ninguém percebeu, deu tudo certo, vamos dar risada. E o fotógrafo era o Paulo Pedron, né? Perfeito. A hora que eu saí, que eu voltei, né, pra festa, o Paulo falou assim, França, você tá meio branca. Eu falei, nem me fale, nem me fale, Não Paulo. precisa nem me falar. Você tá transparente. Eu falei, olha que eu branca não é comum, né? Eu falei, não, Sabe deixa que pra lá. Paulo Pedron é uma pessoa sempre citada nesse programa e que sua esposa me disse, João, nem adianta convidar que ele não vem. Eu ainda vou insistir. É, tem que vir, né? Ainda vou insistir. Beli, sempre dou risada quando me lembro.
Ó. Todo mundo. Quem não conhece isso aqui? A pessoa liga lá na floricultura e fala assim: eu queria falar com o Nazaré. Agora, nem tanto, né? Porque ele fala com a Bela. Ele fala no telefone, mas ele não gosta muito agora. Mas antes. Liga, eu queria marcar uma reunião com o Nazaré, tal, beleza. Marcado. Aí ele chega na reunião, a pessoa assusta, fala: como assim? Porque Nazaré é nome de mulher também. É como Darcy, né? Tem homem e mulher. Oi, decorador. E decorador. É mesmo. Aí, Mas até hoje isso acontece? Acontece. Um dia eu cheguei vestida do clube, né? O presidente do clube, o nome dele era o apelido dele era Leitão. E ele falou com a minha avó, né, E ele pai? falou com a minha mãe. Quando eu entrei no clube, eu vi um gordinho lá no fundo. Eu falei, aquele lá é o Leitão, né? De cara, só pode ser. Cheguei. Boa tarde, o senhor é o Leitão. Ele falou, sou eu mesmo. Falei, prazer, Nazaré. Ele falou, nossa, você é o Nazaré. Eu achei que ia chegar uma mulher aqui toda enfeitada. Eu falei, não, sou eu mesmo. Viu? Vai comigo mesmo. Mas ele já passou apertado com essa situação. Mas quando ele foi fazer cirurgia, que ele foi operar... Aí é delicado. Aí a gente tava esperando, né? O médico falou pra mim interna no sábado às 7 horas da manhã na PUC. E a gente tava lá esperando. 7 horas nós tava lá, porque ele falou não tem lugar na PUC. E nós lá continuamos E ele espera, e a gente espera. Nós esperamos muito tempo. Já tava na parte da tarde. Daí... Já era de noite, era eu não 8 lembro. horas Nossa. da noite, nós esperando. Eu tava O dia nervosa. inteiro? O dia inteiro. Aí minha mãe chegou lá e falou assim: escuta, meu marido tá esperando, a gente tá aqui desde cedo, né? O que tá acontecendo? Seu marido, como que é o nome dele? Nazaré. Moça! É um homem! A gente tava achando, a gente tá esperando vaga pra mulher, vaga pra homem, ó. Elas esperando, vocês esperando. Porque quando eu cheguei na PUC, a minha mulher que foi fazer a ficha, elas acharam que era minha mulher, que era o Nazaré. E vaga pra Que situação. Vai lá. Gente. Então- Porque no dia a dia a gente dá risada, mas um caso como esse, né? Sim. Então, assim, é engraçado porque a pessoa, às vezes, né, acha que vai chegar uma mulher e chega ele, Sei né? lá. E outro, e também que é. tem robô, né? Agora ainda falando igual robô. Ô, Verdade Nazaré, mesmo. e a sua história é a mesma, então, relativa ao nome. É a história da tua vida. É história, né? Eu tenho muita coisa pra contar, nossa. Dá pra escrever vários livros. Mais de um volume, né? Fran, sempre me emociono quando me lembro. De emoção, eu fiquei pensando várias vezes, mas eu acho que é toda vez que eu vejo a noiva entrando. É, marcante Toda vez. demais, Eu acho né? que pra mim, assim, não, né? Ou quando é um caso de aniversário, né? O tipo de evento. Mas é sempre o das noivas, acho que é mais marcante. E como que eu faço de muitas ex-alunas minhas, eu acho que fica Mais um pouquinho ainda, né? mais, né? Tem um lugar porque diferente, porque né? além, né, daí você vê ex-alunos, né? Você vê todo um... Agora a gente tá no ciclo, né, dos ex, assim. Então você acaba tendo mais essa proximidade mesmo, né? Mas o meu é sempre quando a noiva tá entrando. Sempre. Nazaré, sempre me emociono quando eu me lembro. Do nascimento da minha neta, da filha dela. Como é que foi? Conta, Isabelle. A minha filha nasceu com uma síndrome. Então, assim, a gente sabia que ela ia ter que ela ia nascer com os pés tortos, né? Já sabia. Sabia pelo ultrassom. Ainda a Fran, o marido da Não é? Fran, ó, pra Olha você ver, como ó. cruza, né? Ele me ajudou bastante quando a Maria Clara nasceu. Aí ela nasceu, ela não tinha só o pé torto, ela tinha problema nas juntas. Então ela tinha uma perna que dobrava ao contrário, o joelho era para baixo. Então, assim, tinha síndrome, várias né? questões. E daí ele assim, né? Ela nasceu com a perna na cabeça. Gente. Então, ele, assim, lógico, todo mundo, né? Mas ele ficou. Eu fiquei arrasado.
quem me ajudou muito foi o doutor César Cortez, que pegou eu. Ela tinha 10 dias, levou na casa dela, chegou pra mim e falou: Nazaré, sua neta vai passar por isso e aquilo. Ela vai começar a estar com 4 anos. E foi assim mesmo? A segunda emoção, nós estávamos numa turma atravessando o Rio Negro e Solimões em Manaus pra ir pescar em 16 homens. Essa aqui me manda um vídeo faltando uma semana pra ela fazer 4 anos. Me manda um vídeo dela andando, olha a Maria Clara andando, pai. Os 16 homens no bairro choraram. Ah, que bonitinho. Fiquei emocionado também. E foi muito marcante pra família. Foi sim. Hoje, nossa, ela corre. Ela passou por um processo, Vários momentos, fez né? várias cirurgias, mas ela tá ótima. Ela, Excelente. nossa, do jeito dela, né, Fran? O marido da Fran foi na minha casa com a Fran me ajudar, acomodar, Ajeitar. sabe? Porque ela ficava engessada, né? As duas pernas engessadas. Como 10 anos ela começou 10 dias, né? 10 dias ela começou a usar gesso. E foi até os 4, ou não? Até os 7 anos. Ela usou além É que foi mudando, disso. né? Vai mudando o gesso, ela já fez Cirurgia, 5 né? cirurgias. E quando faz a cirurgia também usa gesso. Então, Tem o assim. pós. E daí o marido da Fran, ele é, fica- né, ainda, é, né? físio, Mas né? agora é físio. E ele ia lá e me ajudava pra acomodar ela, porque ela ficava de gesso. E daí ele fazia os rolinhos. Nossa, ele me ajudou. Muda, né? Para que ela ficasse o mais confortável possível. João, deixa eu explicar uma coisa pra você, a Fran. O pai da Fran é irmão da minha cunhada. Por isso que a gente tem esse Proximidade, grau de né? amizade, de parentesco, de... Não é parente, mas é parente. É igual, né? Mais É igual, né? Ou até mais, né? Sim. E o que fica muito latente pra mim, ouvindo as histórias, é que é uma família que tá acostumada a lidar com desafios, né? E mais, acostumada em superá-los. Superados. E Com o Ainda meu bem. irmão, que era o tio dela, ele faleceu em 1977. Então tá já desde lá de trás. Em 77, o meu irmão era casado com a minha tia. tia dela. Ele faleceu. Então as famílias se encontram aí. Em 74, mais ou menos. Ih, Acho que até antes, um pouquinho. É. Nós vamos entregar as idades, hein? Nós já entregamos todas aqui. Isso aí. Estamos entregando as idades, hein? Ô, Fran, se você fosse falar hoje, qual a maior dificuldade no seu ramo de atuação, não de professora, tá? Falando na Profissionais, área, né? Isso. Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas entenderem o quanto que esse profissionalismo tem que ser valorizado. Maravilhoso. Né? Que eu acho que às vezes não é só preço, é prestação do serviço, né? Então, importante. eu acho que eu vejo mais assim, sabe? Eu acho que hoje a gente valoriza, assim, qualquer um entra, não é essa a questão, mas eu acho que todo mundo que se dedica, né, vai cada vez mais se profissionalizando e tudo mais, é um serviço diferenciado. E por esse serviço diferenciado, muitas vezes você tem um preço diferenciado. Exato. Né? Não tô falando nem exorbitante, não real. Mas eu acho que é a gente valorizar nós quanto a profissionais e também o nosso cliente. A entender que, eu quero um profissional, não quero só uma pessoa. Porque o investimento é equivalente à entrega. Exatamente. Né? Às vezes eu fico triste, assim, a pessoa me liga e fala assim, mas é só o dia. Então, mas é o meu dia para a sua festa Eu não quero começa morrer no com isso, dia, né? Ele começa no mínimo 4 meses antes, você tem todo um trabalho. No dia, eu entro. Ou quando é né? assim, né, Fran? É pequenininho. É. Aí São você vai lá e 20 vê, né? pessoas. É pequenininho pra você, assim, olhando agora, mas depois vai ser o dia memorável da tua Exatamente. vida, né? É o único, né? É o único. Eu queria um arranjo. Um arranjinho. Ai, põe os matos, põe os matos. Não acredito. Coloca os Sei. matos. Aí é assim. Mal sabe, né, que o mato é a folhagem que é mais cara, às vezes, do que a flor, né? Exato. Eu falo Pra você, muito elas não isso. falam, mas é só uma horinha. Não é? É só falar umas coisinhas. É. Não é, gente. Não tem o como preparo, né? A pessoa não vê É isso. impressionante. E pra vocês, a maior dificuldade? As maiores?
A Isabela também, eu acredito que é isso. Ah, é só um arranjinho. Eu também. Outra coisa que eu quero falar que eu acho que acontece com você, com a Frango. A emoção, a tremedeira, o nervosismo. Uma vez eu tava com o pai do Havaí, era 6 horas da tarde, até esperar começar, às 10 horas da noite eu tava nervoso, eu falei pro senhor, eu não conhecia, mas eu estou no estado de nervo, eu falei pra ele, eu estou ansioso, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo esse baile inteiro, isso foi do nosso É grupo. responsabilidade, Nossa, né? essa. Isso foi do nosso grupo. Ele falou que você não fica mais nervoso, você para de trabalhar, que você não tem mais emoção. Aí sim vai ser um robô. Falou mesmo. Aí sim vai fazer no automático, né? Porque nós E o somos movidos automático à erra. emoção. E o automático erra. Porque né? a pessoa se sente muito segura, Exatamente, né? exatamente. Eu falo isso na nossa parte, se você achar que você já sabe tudo e que você é o the best, né, o melhor, tal, errou. Você já tá errando. Você vai porque fazer muita falha, vai ter muita falha. A gente Olha, aprende por a isso todo que eu tempo. sou muito simples. Mas porque na simplicidade a gente consegue enxergar o outro, né? E as inseguranças, as seguranças, né, que podem comprometer. Agora, uma dica para quem pensa em começar na sua área, Fran. Eu acho que a principal é a pessoa ir atrás de se profissionalizar. Não é porque eu fiz, às vezes, o aniversário da minha filha e faço muito bem feito, ou eu faço casamento, ou eu sei fazer um arranjo, que aí eu já vou sair vendendo isso como, né, isso para as pessoas, né? Então, eu faço sua festa, não tem problema nenhum. Ah, ok, mas você vai entregar, é um único dia que a pessoa, às vezes, gastou as economias dela, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, não interessa. Mas, às vezes, você se preparar. Então, acho assim, a pessoa precisa atrás de tudo, principalmente do preparo. Se você pudesse destacar alguns profissionais da sua área que você diz, nossa, essa é uma boa referência, esse eu acho que é um bom espelho para quem pensa em começar. Olha, eu acho que quando eu vejo como organização de eventos como um todo, eu falo assim, a gente tem no evento corporativo, a gente tem no evento, né, que a gente está falando de casamento, mas vários. Eu, particularmente, não falo para você assim um nome. Eu sempre coloco assim, qual é o seu jeito, né? A ver com estilo. Isso, qual é o seu estilo? Ou qual é o tamanho do evento que você quer, né? Se você quer um evento, por exemplo, corporativo, você tem N referências, né? Ou para colocar... Hoje a internet está aí, né? O que basta é a gente saber pesquisar, Exato. a gente saber ver. Então, eu não gosto de dar nome, porque eu falo assim, aqui em Limeira a gente tem profissionais excelentes, seja de todos os ramos, né? Só que vai muito daquilo que a gente quer entregar mesmo, né? O receber. Perfeito. Então, por isso que eu não queria dar um nome. Claro, não tem problema nenhum. E vocês, gente, a dica para quem pensa em começar no ramo da decoração, ou as dicas que vocês consideram valiosas? O principal é estudar. São cursos, tanto teórico quanto prático. Pegar, fazer, imagina. Ó, uma coisa que me pega muito. Por quê? Eu comecei, né? Eu sempre estive ali, mas depois que eu comecei na floricultura, na loja, a gente tem que ter o conhecimento com relação a cada flor. Porque não é simples assim. Ir lá, ai, a noiva quer, sei lá, uma rosa azul. Poxa, não existe rosa azul. E se a pessoa não entende de flor, ela não se especializou, ela não tem o conhecimento, ela vai vender uma rosa azul para aquele cliente. E isso acaba... Frustrando, né? Então, assim, eu falo também questão de experiência, que nem às vezes eu vou fazer compra do Dia das Mães. Aliás, eu não faço nada dessas coisas sem a ajuda dele, tá? Porque eu não tenho experiência nisso. Então, eu entendo como deve ser difícil para uma pessoa que entrou agora no mercado para ela ter essa noção. Porque eu tô no começo, mas eu já tô ali, né? Já tá dentro, E né? ele tá me ajudando. Eu, às vezes, me perco. Eu não tenho... Porque é um mundo muito vasto, né? E outra, a questão de valores também, né? O preço das coisas. Porque hoje a flor, ela muda de preço 2 vezes por dia. Constante.
É nessa velocidade. 2 vezes por dia. Muda de manhã e muda à tarde. Muda às 10 da manhã e às 5 da tarde. Então, assim, se eu pedir... Pela demanda mesmo? Pela Procura demanda, as leis do A mercado. lei do mercado. Exatamente. Por exemplo, hoje a flor está um absurdo. O botão de rosa de qualquer cor tá super caro. E, em especial, a rosa branca hoje é a rosa mais cara do mercado. Então, assim, se você vai fazer um evento, tem, assim, põe uns matos. Então eu vou pôr uns matos. A gente não faz isso. Mas, assim, cobra um valorzinho lá. Se ele já tem todo, né? Ele sabe que em maio a flor vai estar caro. Ele sabe que em junho a flor vai estar caro. Já visualiza, então, assim... né? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, a pessoa que vai começar nesse ramo... Mais ainda, né? Vai ter. Por isso que eu acho que a gente teve tanto problema na época pós-pandemia, né? Porque de aí fornecedores, muita gente... né? A gente tem também dentro da nossa área uma falta de preparo de nós profissionais como um todo, com a questão de gestão. Né? Nós temos com que certeza. entender que nós somos uma empresa, né? Então, nós, quanto empresa, nós precisamos sobreviver, né? Então, depois de pandemia, você não tinha. Teve um monte de gente que não tinha como, porque foi gastando dinheiro. Ou pra gente sobreviver 2 anos sem receber, foi complicado, Foi. né? Mas a pandemia ensinou muito a Muito, gente. muito. Eu aprendi muito Sim. com a pandemia. Ela também. Por exemplo, A minha empresa cresceu muito com a pandemia. olha que fantástico, né? É isso que a Fran tá Se dizendo. recriou, né? A gente se recriou, né? Tanto é que os que se sobreviveram, a gente fala, foram os que souberam administrar, né? Souberam essa vivência e também aprenderam que agora vai deslanchar. Olha, Né? João, Está pra deslanchando, você ter né? uma noção, eu tenho funcionário que tá comigo há 51 anos. Eu tenho É funcionário... tudo velho de casa. O funcionário mais novo que tá comigo já tem 15 anos. Gente, e por que você acha que as pessoas gostam tanto assim da floricultura Mercury? Porque eu trato eles bem. Porque é o segredo do teu negócio, a alma do teu negócio. Outra coisa, eu trato eles bem. Eu dou almoço, eu dou é eu que faço o café da manhã deles. E eles se sentem valorizados. Exato. A gente- Aí, eu tenho falhas com eles também, Como todo mundo, né? tem, mas eu considero mais eles do que, por exemplo, a minha própria filha. Ele dá prioridade pra eles. E eles Não reconhecem. que sim, mas é uma coisa assim que na pandemia a gente não tinha decoração. A preocupação dele era os meninos. Porque eles têm família, eles têm que viver. exatamente. Subsistência de toda a equipe. Então, assim, o começo, quando a gente não sabia o que seria, né? o desespero dele era esse. Ele falava assim, eu preciso vender um caminhão, eu preciso... Por quê? Sabe? Graças a Deus, nós não precisamos vender nada. Graças a Deus. E eu consegui manter meus funcionários. E agora eu tô aqui me lembrando de algumas cerimônias que, naquelas brechas de decretos. Sim. Pode, agora não pode, pode, agora não pode. Nossa, Em isso. algumas brechas do pode, casamentos com floricultura Mercury. Ah lá. A decoração de floricultura Mercury naquele momento tão delicado. Sim. E ó, eu vou falar pra você. Eu fui num casamento que foi no terraço do Zarzuela. Eu tô e lembrando vi você. agora. Quando você mandou mensagem, vamos participar tal, eu fiquei tão orgulhosa, porque eu nunca tinha visto você pessoalmente no casamento. Nossa, eu virei sua fã, assim, ó. E, nossa, eu fiquei fico tão feliz. orgulhosa quando você mandou Gratidão. mensagem. Daí eu falei pra ele, nossa, eu não acredito. Ah, é uma alegria. E foi desse que eu me lembrei, porque foi numa dessas brechas, né, Beli? Foi sim. Lá, e eu acho que nós fizemos o primeiro casamento daquele espaço. O terraço do hotel... Do Zara. Ah, Zara. Zara. Foi Foi, no e meio foi lindo. daquela confusão. Foi um casal de médicos. Foi. Foi uma Ela tava prima grávida. minha. Ela chega a ser primas de segundo E grau. ela... Olha lá, tá vendo? Tá vendo, gente? Esse é o programa das pessoas conectadas, meu povo. Não tem jeito, não tem jeito. Não, quem não se conecta com a Nazaré? As meninas chegam lá e falam assim, quem não conhece essa praga? Exato. Ô, Fran, você tem
algum segredo? Tem algumas pessoas que têm superstição, mandinga, segredo, fé. Você tem alguma coisa que te move no teu negócio? Não, só que eu sempre tô nele. Como assim? Tipo, por exemplo, eu não consigo fazer se eu não estiver. Perfeito, você não terceiriza para alguém Não, daqui. eu tenho que estar lá. Os olhos do Acho que eu não dono. sobrevivo. Não, não consigo, Eu te né? entendo. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas é porque... Não, eu vou, mas eu tenho que estar lá. O tempo inteiro. Os olhos do dono é que engorda o porco. Exatamente. Isso, eu desisti no meio do ditado que eu esqueci. É isso mesmo. Ele fala isso Isso eu não consigo. diariamente. É mesmo? Ele fala diariamente Você isso. vê, amanhã eu vou fazer uma formatura. Amanhã, terça-feira, eu faço uma formatura em Campinas, da Anhanguera. Eu estou presente. A gente podia mandar os meninos, né? Porque eles Sim. estão há anos São com a de gente. confiança. Exatamente, mas não. Ele vai. Eu tenho duas também. Eu tenho uma menina e um menino sempre me ajudam, eram meus alunos e me ajudam, assim, são meus braços direitos mesmo. Mas eu falo assim, às vezes eles falam, olha, manda, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, cobra mais barato e manda. Eu falei, não é assim. Eu posso passar o contato, se você negocia com eles, se eles quiserem fazer, não me incomodo de forma alguma, mas eu tenho que estar lá. Né, eu ainda não... eu tenho que estar lá vendo, não né? deixa Eu tenho que estar lá solto. vendo, não. Você, Nazaré, você tem também alguma superstição? Tem algum segredo no teu negócio? Não, eu gosto, eu levanto, faço café. A hora que eu estou fazendo café, eu faço uma oração, rezo o Pai Nosso, a minha superstição é essa aí. Agradeço a Deus pela noite, pelo dia anterior, pelo dia que vai vir. Meu negócio é esse. É gratidão, é fé, É pensamento gratidão positivo. por tudo que eu já passei. E você, Beli? Eu, todo dia, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu Maravilhoso. não vivo sem. Então, assim, essa é a minha... E lógico, né? O agradecimento, tudo, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo não sai da minha bolsa. Muito bom. É a gente lê mesmo, faz a oração em casa, faz tudo. Isso é fundamental, né, gente? A nossa sim, fé, a não nossa pode própria perder. vibração, né? Sim. Gente, passou tão rápido, nós já Passou. estamos aqui no final do nosso programa. Fran Boriolo, Nossa, mas- gratidão imensa por ter vindo, compartilhado sua vivência aqui, Eu só seu tenho a agradecer, profissionalismo, né? uma Eu só alegria. tenho a agradecer ainda mais, né? Com todo mundo aqui do meu Que coração, especial né? esse programa Não de é? hoje. Eu achei. Muito obrigado. Saio muito agradecida, né? Eu também. Nazaré, que honra receber. A honra é minha, nossa, você é tão famoso. É só o que me Famoso, faltava. sim. Eu aqui nas suas frentes, pra mim não tem. Eu costumo dizer isso, não tem dinheiro que pague, não tem joia que compre, não tem. E você pode ter certeza que esse programa foi um dos mais marcantes para mim. Porque tê-lo aqui, de fato, é ter um ídolo, né? Tá na frente do ídolo, tá de frente para a história dos eventos em Limeira, né? Parabéns por toda a sua operação. Fico muito lisonjeado. Gratidão por ter compartilhado tua vida aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz. Muito obrigado. Beli, obrigado. Eu falei que eu não ia desistir de vocês, né? Nos agendamentos. Aqui dá. Gente. Obrigado por ter vindo e por ter Imagina, compartilhado obrigada a tua você. vida aqui conosco. sua Eu que família. agradeço. Já falei pra você que eu sou sua fã e eu fiquei muito orgulhosa de estar aqui. E é Nervosa, recíproco. super tímida, porque Imagina. Envergonhada, né? Olha, Eu também. Elas estão aqui, gente. Elas estão falando demais, não estão? Elas estão ótimas aqui. Gratidão a todos vocês. Obrigada E a você. vocês aí em casa, fiquem de olho. Porque por esta mesa passarão outros profissionais tão competentes quanto eles. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.